Quando o cristão morre, para onde ele vai? Então, a gente vê isso, né, muito na história hoje. Aí tem algumas possibilidades que o ser humano pinta, que uma delas que é a mais famosa, eu já vou para o lado, né, da falta de compreensão bíblica, principalmente, porque eu quero levar a Bíblia aqui como prova nossa, né, dos nossos pensamentos, é a questão do purgatório, né? Existe uma doutrina chamada purgatório que é aceita por muitas religiões. Ela não é bíblica, ela é antibíblica, ela vai contra realmente o que Deus ensina, porque ela diverge alguns princípios que a Bíblia nos explica a respeito. Né? Esse purgatório, para quem não sabe, para quem já sabe, só vou reiterar, é um período de tempo que a pessoa precisa se submeter depois da morte para ir para o céu. Ela caminha, ela anda, ela é purificada. Né? A palavra purgatório, ela vem de palavra purgar, ou limpar-se, purificar-se. Então, purgatório, eles falam que é uma antessala de Deus que favorece a purificação de quem morre para ter algum privilégio e ir para o céu. É como se fosse, vamos se dizer assim, uma etapa que ele tem que passar para poder ir para o céu. Se ele não passar por essa etapa, ele não vai para o céu. E isso não está na Bíblia. Não, a Bíblia não fala de purgatório. Isso é uma ideia que veio de muitos anos atrás, principalmente entre pessoas aí religiosas, entende? Então, é uma ideia muito ensinada por religiões e até mesmo existem cristãos que aceitam. Agora, para a gente chegar no princípio, isso é uma possibilidade que o ser humano pinta, né? Que existe religião que pinta. Agora, aqui a Bíblia ensina a respeito do céu e do inferno são realidades que realmente estão acontecendo e que acontecem. Tiago? Não, obrigado. Que acontece. A gente vê no capítulo 15 de Lucas, de Lucas, para aqueles que estão com a Bíblia aí, já sabem também o texto, que fala sobre dois homens. Eu falo que ali não é uma parábola, ali é uma história verídica mesmo de Jesus Cristo. Apesar que todas as parábolas de Cristo eram história verídica. Ele queria apenas comparar. Mas naquele texto a gente vê revelações maravilhosas a respeito do que é a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. A gente vê duas pessoas ali com vidas diferentes uma das outras. Não estou falando que a vida aqui na Terra vai favorecer de alguma forma, a nossa vida aqui na Terra vai favorecer de alguma forma a nossa salvação no céu. Isso não implica. Agora, a questão daqueles dois homens, existiu o rico e o Lázaro. E os dois, no final de suas vidas, não fala muito das suas vidas, mas fala do final principalmente, morrem. Eles morrem como todo mundo, nós estamos destinados a isso, infelizmente isso é por conta do pecado, porque o homem morreu, né, e está morrendo. O homem morreu espiritualmente e está morrendo. Para quem não sabe, quando o homem pecou, ele passou a morrer e morreu. Ele morreu espiritualmente e está morrendo fisicamente. Só para vocês entenderem aí a lógica do fim da vida de todas as pessoas. Todos vão morrer. Esses homens morreram. O rico e Lázaro morreu. Só que aconteceu algo interessante. Existia alguém que era diferente um do outro. O Lázaro era diferente do rico. E o texto fala claramente que um buscava provavelmente a sua riqueza, amava as coisas dessa vida. Soberbo, talvez engrandecido. Um homem que não fazia questão de ver aquele pobre Lázaro, o homem mendigo ali, perto da sua casa. E o texto fala que aquele homem era tão pobre, fisicamente, materialmente, estou falando aqui, materialmente, que ele comia das migalhas que caía do rico. Então, para a gente entender a grosso modo, aquele homem que estava lá na sarjeta, ele era aquele que não tinha nada, mas tinha tudo. Agora o outro é aquele que não tinha nada, embora ele tivesse tudo nessa terra. Então, para vocês entenderem, o pobre, ele tinha Cristo que era tudo, embora ele não tivesse nada nessa terra. Ele tinha salvação, ele tinha Cristo. Agora, o rico, ele estava perdido. Depois que os dois morrem, existe apenas dois destinos depois da morte, que fique bastante esclarecido porque esse texto fala muito disso. Céu e inferno. E o texto fala de seio de Abraão, que é uma ilustração a respeito do céu. É o lugar onde todos os remidos vão. O que é o seio do Abraão? É o lugar onde Abraão está com Deus. Porque Abraão, como a Bíblia fala, ele é o pai da fé, ele foi um exemplo de fé.
E Abraão foi salvo. Abraão entregou sua vida a Jesus. Agora, nessa questão, quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Depois da morte não há mais possibilidade alguma de onde para onde que ela vai. Não, em outras palavras, não existe chance depois da morte. O que vai definir se ela vai para o céu ou para o inferno enquanto em vida? Se ela acreditar em Cristo, obviamente, ela vai para o céu. Agora, se ela desacreditar em Cristo ou viver na sua vida e continuar vivendo do jeito que ela está, obviamente ela vai para o inferno. Então, existe só essas duas possibilidades biblicamente. Nós não encontramos outra. E isso é para mostrar, olha, só para vocês entenderem, nós mostramos com a salvação para o céu a graça de Cristo. Grave bem isso. Quem morre em Cristo Jesus vai para o céu e experimenta a graça de Cristo. Agora, quem morre sem Cristo vai para o inferno e experimenta a ira de Deus. Misericórdia. Essas pessoas estão recebendo continuamente, porque ainda continuam resistindo ao Espírito Santo de Deus, estão recebendo continuamente a ira de Deus sobre elas. Elas são tidas biblicamente como filhos da ira de Deus. Agora, aqueles que não creem, aqueles que creem, portanto, são filhos de Deus e não filhos da ira, são filhos da graça. E a Bíblia fala, né, que nós somos frutos da graça de Deus nas nossas vidas. Então, isso a gente compreende claramente, né, na Bíblia. Então, não existe, para finalizar, não existe, né? Fora dessas possibilidades não existe. Ou a pessoa morre e vai para o céu, ou a pessoa morre e vai para o inferno. O que vai definir é a sua vida hoje, agora, né, desse momento. Tem um trecho bíblico que fala que serão ressurretos justos e injustos. Isso. Seria para morar no céu? Isso. Essa questão da ressurreição ela vai acontecer mesmo. O que é essa ressurreição? A gente fala de algumas ressurreições na Bíblia e essas ressurreições elas apontam para alguns planos de Deus dentro do contexto de salvação. Só te falar. Caso for doer suas costas, se quiser ir para trás, para frente, pode mexer, tá? Às vezes você tiver com dor no pescoço, às vezes você muito, beleza, tá? tranquilo. Pro irmão ficar mais à vontade, né? Mais à vontade, né? Então, existirá a ressurreição daqueles que já creem em Cristo, que morreram em Cristo Jesus. Uns serão ressuscitados primeiro, outros depois. E existe a ressurreição que é a respeito do juízo final. Que são essa ressurreição? Pessoas que se comparecerão perante o tribunal de Cristo. E aí essa questão do texto... Isso. Essa questão de justos e injustos são aquelas pessoas que realmente... Porque lembra do texto que eu falei lá no início? Que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Será um julgamento ali. Lá em Apocalipse fala, né, que no juízo final, aí eu me refiro ao juízo final, todos se comparecerão perante o tribunal de Cristo. Cristo estará ali julgando todos segundo as suas obras. Aí a Bíblia fala lá que abrirá-se um livro e esse livro conterá, né? Esse livro, que é o livro lá do céu, conterá o nome de todos os remidos. Agora, como o texto fala, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo junto com o chofre, Satanás e seus demônios. O nome daquelas pessoas que estão escritos no livro da vida são todos aqueles que acreditaram e realmente ressurgiram em Cristo Jesus. Né? E toda a história se resume nessa questão. Então não tem ninguém que não vai se comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos vão estar lá. Todos vão estar lá perante Deus e todos vão fazer isso, né? Deus vai olhar, porque só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou ilustrar, é como se Deus passasse em um telão as obras de todos os seres humanos, porque Deus está contando, Deus está registrando todas as obras que nós estamos fazendo nessa terra, sejam elas socialmente, as escuras, porque ninguém foge dos olhos de Deus, Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar, biblicamente Ele é onipresente. Ele vai mostrar no telão, como a gente está vendo aqui, né, na televisão, vai mostrar no telão, semelhantemente a um telão, todas as obras que nós estamos fazendo. Então, aqueles que fizeram boas obras aqui na terra, eu não estou me referindo à salvação, quero que vocês entendam que não é a salvação.
Entendeu? Eu estou me referindo às obras que os seres humanos fizeram na Terra. Deus ele vai julgar, porque existe pessoas aqui na Terra que são cristãs, que estão fazendo muitas boas obras. E isso vai ser recompensa, vai ter recompensa. A Bíblia chama de galardão nos céus. Galardões, ou seja, nós estamos juntando tesouros no céu, enquanto aqui em Terra estamos vivendo para Cristo. As coisas que nós estamos fazendo aqui para Cristo, vivendo para Cristo, nós estamos juntando no céu. Então vamos brincar aqui, né? Só para dar uma... Então, quanto mais obras a gente faz aqui, claro, depois com o nosso nominho lá no livro da vida, lá, né? Então, vamos supor que seria os bairros, né? Mais perto de Cristo. Exatamente. Figuradamente, né? Figuradamente. A gente pensa lá no que Cristo falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Então eu vou morar pertinho, rapaz. Onde você mora, irmão? Eu tô mais perto. Tô mais perto do centro, né? Que seria Cristo, né? Dá pra gente pensar mais ou menos dessa forma, entendeu? A Bíblia chama também de coroas, né? Coroa, a Bíblia chama de coroas. A gente tem algumas coroas e essas coroas estão sendo arrecadadas. Gente, eu não quero que vocês pensem aqui que sejam dinheiros. Eu não falo de tesouros materiais dessa terra. O próprio Cristo fala, vamos comparar aqui, vamos ligar, conectar os textos, né? Cristo fala, juntai tesouros lá nos céus. Não aqui na terra, onde a ferrugem corrói, né? A traça corrói e até meus ladrões roubam. Né? Você tem que juntar tesouros do céu. Então, as tuas atitudes aqui depois da salvação vão juntar tesouros do céu. Aí, quantos estão sendo ajuntados? É como se fosse um gasofilaço. Vamos pensar na igreja aqui? O gasofilaço, para quem não sabe, é aquele depósito de ofertas e dízimos ali, que tem bem na frente, perto do púlpito. As pessoas depositam ali as suas ofertas, seus dízimos ali. Então, é como se fosse um gasofilaço. E você está depositando aquilo dali. Aí, quando você chegar no céu, você vai desfrutar de tudo isso. Então, imagine, se aqui na terra nós temos algo belo para experimentar, que é o próprio, né, as próprias coisas materiais que Deus nos deu e a gente sabe administrar e pensa nisso, imagine no céu. Lembrei da piadinha. Lembrei de uma piadinha. Tava os dois irmãos, né? Bem na hora do arrebatamento, começou a tocar as trombetas. E você sabe como é que é irmão, né? Sim. Aí um começa a subir. Ele começa a subir, aí o outro... onde você vai, né? Eu tô ficando, né? Já começa a chorar. E o que tá subindo começa a rir. Rir e caçoar do que tá ficando. Aí ele já começa a voltar. Fica os dois. Então, eu ia até brincar com o Bruno. Eu falei assim, Bruno, quando nós estiver lá no céu, você vai lá na minha casa, que minha casa vai ter piscina. A sua não vai ter. Eu já pensei, já perdi a piscina. Eu tô zoando o irmão, aí. Na minha vai ter piscina. Vai ter quadra. Eu tô fazendo muitas obras aqui. Aí a gente compara, né? Aí já começa. Na sua vai ser um barraquinho. Eu zoar ele aqui, né? Irmão e tal. Mas aí eu vou falar, eu já tô perdendo já. Eu já vou tirar. Eu tava ganhando as coisinhas aí, já vão tirar, vou passar pro outro lado. Tava juntando aqui, Tava juntando. Então é que nem eu fui pego numa pegadinha na sala de aula, numa aula de escatologia no seminário, eu lembro até hoje. Aí o professor, eu e mais uns outros lá, né? Porque eu não sabia da pegadinha também, né? Professor de escatologia no seminário. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E a gente aprende isso biblicamente no seminário. Ele chegou e falou para nós, né? Assim, no começo da aula. Ele disse da seguinte forma, assim. Quando Jesus voltar, vocês ficam felizes? Aí eu pergunto você fica feliz? Esse dia eu tava falando com o Natan. Eu falei, rapaz, eu queria que ele voltasse logo, eu queria ir pro céu e tal. Até... Aí todo mundo, não, fico feliz. Não, eu não também. Fico não, eu vou feliz. Você fica feliz, pegadinha, né? Entendeu? Você quer ficar aqui, meu irmão? Não, sai fora. Eu vou feliz, né? Eu vou feliz, eu vou para o céu. Verdade, então foi uma pegadinha, entendeu? Você não fica, você vai pro céu feliz. Eu fico chorando, então. Quem ficar vai ficar chorando, lamentando aí, né? Então, é isso aí.